Meu tema hoje é bastante inquietante. Não creio que Salomão tenha sido salvo. Vamos ler um texto da Escritura Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 31. Leiamos. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas, capítulo 11, versículo de número 31. Desejo falar sobre Salomão hoje e vou dividir a minha mensagem em 4 tópicos. Primeiro, resumo da vida de Salomão. Segundo, 7 pontos positivos. Terceiro, 4 pontos negativos. E quinto e último lugar, o futuro de Salomão. Vamos lá. Número 1. Resumo da vida de Salomão. Salomão era filho de Davi, nasceu em Jerusalém. Seu nome é mencionado na Bíblia em 271 versículos. Foi o terceiro e último rei durante o período do Reino Unido de Israel. Reinou de 965 a 925 a.C., portanto, o período de 40 anos. Nascido por volta de 1010, morreu aos 80 anos de idade, morreu no ano de 931. Segundo ponto, 7 pontos positivos da vida de Salomão. Número 1. Deus apareceu a Salomão em um sonho e prometeu-lhe tudo o que ele pedisse. Salomão escolheu pedir a Deus que o ajudasse a governar seu povo bem e com sabedoria. Deus ficou tão satisfeito com o pedido que lhe atendeu e acrescentou grandes riquezas, honra e longevidade. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 3, versos 11 a 15. Número 2. Salomão governou com sabedoria sobre Israel por 40 anos, garantindo a estabilidade por meio de tratados com potências estrangeiras. Número 3. Ele reconstruiu a cidade de Jerusalém e nela ergueu, no Monte Moriá, o primeiro templo, uma tarefa que durou 7 anos e que veio a se tornar uma das maravilhas do mundo antigo. Número 4. De acordo com o segundo livro das Crônicas, capítulo 1, o rei Salomão tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém quanto as pedras, e fez os cedros tão abundantes quanto os sicômoros que estão nas terras baixas. Quinto ponto positivo. Salomão foi visitado pela rainha de Sabá, que ao ver a sua sabedoria, a casa que ele construiu, a comida em sua mesa, os assentos de seus servos, o serviço de seus garçons, seus trajes, seus copeiros, suas vestes e sua entrada pela qual ele subia à casa do Senhor, não havia mais espírito nela, segundo Crônicas, capítulo 9. Sexto ponto positivo. Salomão herdou o império que se estendia no nordeste até o Eufrates, no sudeste até o Golfo de Acaba e no sudoeste até as fronteiras do Egito e da Filistia. Ele governou como um grande monarca, supremo em poder e régio em esplendor. Sétimo ponto positivo. Salomão foi um prolífico escritor, poeta e cientista. Ele escreveu quase todo o livro de Provérbios, o livro de Cântico dos Cânticos, também chamado de Cantares de Salomão, o livro de Eclesiastes e 2 Salmos. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32, está escrito que ele escreveu, além disso, 3.000 provérbios e 1.005 canções. Agora, era um homem, e por isso há pontos negativos. Primeiro ponto negativo da vida de Salomão. Apesar de haver sido o homem mais sábio da história, praticou atos como tivesse sido o homem mais tolo, visto que ele desobedeceu cruelmente aos mandamentos de Deus. Ponto negativo número 2. A queda de Salomão começou quando ele se casou com a filha de Faraó egípcio, claro, para selar uma aliança política que lhe custou um preço altíssimo. Número 3.
Salomão buscou para si mulheres estrangeiras, as quais o levaram a ficar longe de Deus, inclusive permitindo a adoração de falsos deuses e de ídolos. Número 4. Neemias capítulo 13, versículo 26. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas, mesmo ele, foi levado ao pecado por mulheres estrangeiras. Em último lugar, eu vou agora mencionar o futuro de Salomão. Ao longo do meu ministério, eu tenho ouvido algumas pessoas que me disseram: pastor, eu não creio que Salomão tenha sido salvo. Pois eu quero dizer agora que eu creio. Eu creio que ele foi salvo. Eu não acho, eu tenho certeza que Salomão foi salvo. E vou lhe apresentar 5 razões. E aceito, naturalmente, a sua generosidade para examinar com cuidado estas 5 razões. Primeira razão. A coisa mais importante na vida de um homem são os últimos momentos que ele passa nesta vida, nos quais deve demonstrar se está ou não está firme com Deus. Você se lembra dos últimos escritos de Salomão? Vá para o capítulo 12 de Eclesiastes, olha o que ele diz. De tudo que se tem escrito, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo toda a obra do homem, seja boa, seja má. Isto não é a palavra de um ímpio que está prestes a morrer. É a palavra de alguém arrependido, a palavra de alguém que se retratou das suas muitas transgressões, dos seus muitos pecados, e volta a lembrar-se que o melhor da vida é temer a Deus. Segunda razão porque eu creio que Salomão está salvo é porque Jesus referiu-se à sua glória e à sabedoria. Jesus não se referia à glória de Salomão e não se referia à sabedoria de Salomão se fosse alguém que estivesse no inferno, porque Jesus nunca honra uma pessoa que está ou que foi para o inferno. Terceira razão porque eu creio que Salomão está salvo é que Jesus usou Salomão como elemento de comparação com ele próprio. Você se lembra do versículo que nós lemos no início? Lucas 11, 31. Jesus disse que reino sul, vai dar testemunho, etc, etc. Está aqui quem é maior do que Salomão. A palavra maior, este superlativo, está sugerindo que o elemento de comparação é menor do que ele, mas é grande também. Só que Jesus é maior. Se Jesus reconhece a grandeza de Salomão, então Jesus não está reconhecendo a grandeza de um ímpio que foi para o inferno. Jesus está reconhecendo a grandeza de um homem que foi salvo. Jesus não admitia ser comparado com um pecador miserável, com um pecador perdido para sempre. Vou lhe dar a quarta razão porque eu creio com toda firmeza e segurança que Salomão foi salvo. Salomão era filho de Davi. Se Salomão tivesse se perdido eternamente, você crê que Jesus aceitaria ser chamado aqui na terra de filho de Davi? Pois olhe, não somente ela aceitou ser chamado, como ele tinha prazer. E você pode olhar cuidadosamente nos trechos dos evangelhos em que Jesus é chamado de filho de Davi, você vê que Jesus dá uma atenção especial. Você que vê Jesus dá uma consideração especial. Se o filho de Davi estivesse no inferno, tivesse sido condenado à destruição eterna, Jesus admitiria ser chamado de filho de Davi para se parecer com um pecador condenado para sempre? E por último, meu irmão e minha irmã, um dos grandes prazeres que eu vou ter, o maior prazer que eu vou ter quando chegar ao céu, claro, é o mesmo que você vai ter. É ver Jesus, é conhecer Jesus, é olhar para Jesus. Eu vou tomar muito tempo nisto lá no céu. Mas depois de um bom tempo, de um largo tempo, de um grande tempo em que eu tiver olhado só para Jesus, para a glória de Jesus, depois disto eu quero também ver algumas pessoas no céu. E uma pessoa que eu tenho o direito de procurar no céu
e tenho o direito de encontrar é o escritor do livro de Provérbios. Imagina nós sermos abençoados por Deus aqui com o livro de Provérbios e chegarmos no céu, temos a notícia de que o escritor dele está no inferno. Você acha que Jesus permitiria que quem escreveu o livro de Eclesiastes, Provérbios, 2 Salmos, 3.000 provérbios e 1.005 canções, Deus permitiria, Deus não tomaria providências para impedir que este homem se perdesse para sempre? Por causa disto, por causa destas razões, eu não acho, eu creio firmemente que Salomão foi salvo e eu me encontrarei com ele quando chegar a glória eterna. Não somente eu, você também. Deus abençoe a todos no santíssimo, no poderoso, no eterno nome do Senhor Jesus. Desde agora, sejam abençoados e para todo o sempre.